Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso treinamento de vendas para os parceiros IUC. Vamos passar aqui algumas informações sobre o template aqui de como que a gente vai fazer o accreditation. Depois tem o pessoal, os SIs aqui, que a gente está chamando de Monster Experts. Vamos passar um pouquinho das novidades, dicas, roadmap e mercado. E, finalmente, os IUC Jedi. Vamos falar sobre verticais, né, onde a gente pode aplicar as soluções de IUC, algumas dicas também de como abordar os clientes, de como realizar vendas e conquistar os grandes projetos. Bom, esse que vos fala é o Barreiros, velho, mas bom, e eu vou passar aqui a falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação dos Delta Force de vendas, que são empresas que estão entrando agora e que ainda não foram avaliados sobre o aspecto vendas, tá? Caso você seja um parceiro já certificado Delta Force e quiser fazer uma avaliação de vendas, entre em contato comigo, a gente pode agendar e fazer isso remotamente ou presencialmente, se for o caso. Estamos à disposição aqui na Rua Surubim, 504, terceiro andar. Bom, falando um pouquinho de critérios, uma das coisas que a gente faz é, quando a gente está no accreditation, tanto de vendas quanto pré-vendas, uma avaliação e a gente simula uma situação de cliente, tá? Então, a gente verifica como que é feita a abertura da apresentação, como que você se apresenta e coleta as informações do cliente, e no final, como você propõe os próximos passos. E aí a gente recomenda evitar POC no primeiro momento, porque muitas vezes o cliente pede só para eu quero ver a funcionalidade, faz uma POC aí, instala tudo aí, faz tudo aí, porque depois eu vejo se eu gosto ou não. Então a gente tem outras maneiras muito mais simples e eficientes de fazer isso. Por exemplo, um assessment, fazer um test drive, dar um hands-on labs, e a POC como última etapa, já depois de um processo já de compra, etc., para negociação. Outra coisa que a gente avalia, a preparação, se você estudou, se você criou uma apresentação customizada. Se você, durante a sua apresentação, você mantém o engajamento do cliente, você mantém o interesse, e se ao longo da apresentação você também promove o crescimento da venda, ou seja, o cara te pediu só para uma proposta lá de meia dúzia de devices lá para você fazer a segurança, mas tem muitas outras coisas, você já vai ver nas apresentações aqui que a gente vai fazer, tantas outras oportunidades que você tem no cliente que você pode capturar isso e não ficar apenas sendo guiado pelo cliente, tá? Mas fazer uma interação e mostrar o que mais você pode oferecer, o que mais ele pode contratar. Esse controle da venda também, muitas vezes o cliente gosta de fazer perguntas, mas eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma coisa lá. Não precisa ser mal educado com o cliente, chegar, não, isso eu não vou falar para você. Ok, podemos falar isso aí. Se for uma coisa muito fora do foco, não entra por essa vereda, porque às vezes o cliente quer perguntar um monte de coisa, mas no final você responde, ele nem sabe depois do que você falou. Então manter esse controle. Legal, a gente pode ver isso, eu vou anotar aqui, depois eu te respondo, eu te mando um e-mail, alguma coisa assim. Referências de outros projetos, isso é muito importante. Às vezes o cliente fala, eu sou um hospital aqui, em que outro hospital você já fez isso? Às vezes você não precisa nem falar, olha, eu não fiz, mas a gente tem um case, a gente fez assim, fizemos um projeto, participamos, temos outros casos que a gente está trabalhando agora, e mostrar cases já de mercado. Storytelling é você fazer um discurso que seja evolutivo, você já abre com um tema, desenvolve, coleta informações do cliente, depois você responde aquilo e por aí vai. Como continuação, como que você lida com questionamentos? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas o importante é como você se comporta quando você tem um questionamento. Tá? Isso serve tanto para vendas quanto para vendas. Anota a dúvida, depois fala que você vai responder ou vai direcionar para vendas. Um dos pontos mais importantes, por isso está ali marcado em vermelho, é você fazer a relação entre a solução que você está apresentando com o problema, com a realidade do cliente. Isso é a coisa mais importante, porque às vezes o cliente, você fala, não, óbvio que o cara sabe fazer isso, às vezes ele não sabe. Então, como que você faz isso? Então, lembra, cliente, aquilo que você me falou no início? Olha só, com isso eu consigo responder, Faz sentido? Ah, legal, bacana, então vamos lá. E com isso você vai envolvendo ele, no final ele acha que ele que propôs a solução, ele que está, arrumei aqui alguma coisa que vai resolver os problemas e eu vou levar isso para cima. Habilidade de apresentação e, por último, conhecimento do portfólio.
aquela velha coisa de você não ficar chamando, então eu tenho Horizon aqui para fazer gestão de dispositivos móveis, ou eu tenho Workspace ONE, UEM, para virtualizar. Tem que tomar cuidado com o que você fala. Às vezes é mais fácil, é melhor você falar num nível mais alto do que você entrar muito em detalhe em feature e acabar falando coisas que não são... Às vezes o próprio cliente vai olhar depois e fala, putz, mas não era isso, o cara falou besteira. Enfim, eu estou passando também aqui um roteiro para demo, tá? Isso é para os pré-vendas, não é para vendas, tá? Onde eles vão usar o test drive para fazer uma demo. No caso deles vai ser os mesmos critérios, porém avaliado sob o ponto de vista de uma demonstração. Então aqui tem uma sugestão de um roteiro de demonstração, começando pelo Workspace ONE, falando sobre como que é cada ponto, o que é os bookmarks, você pode favoritar, voltando lá, peraí. Opa. O catálogo de aplicações, abordar assim, não falar feature tal, fazer uma história. Olha aqui, isso aqui é um portal, facilidade de acesso, eu posso escolher os favoritos, eu tenho aqui todas as aplicações que o cara pode usar, tudo isso está em single sign-on, algumas coisas eu vou precisar de um segundo fator de autenticação, mostrar os tipos de aplicação, mostrar os desktops, porque aí você já está demonstrando a parte de Horizon. E, por último, você falar do AirWatch, que é o Workspace ONE, o EM. Mostra console, mostra os dispositivos, mostra conteúdo, as aplicações e por aí vai, ok? Esse é um roteiro. Pessoal, vocês estão vendo que eu não estou demorando muito para falar, é mais para você ter uma guia aqui, um vídeo, esse material vai estar com você. Template da apresentação. Não precisa usar exatamente esse template, exatamente esses slides. Pode pegar um slide, aproveitar um outro que você se sinta mais confortável. Importante é você passar a ideia num alto nível. Tá? Usa um slide, um início com um slide institucional, tá? Da sua empresa, os seus diferenciais e tudo mais, depois você entra no assunto. Digital Workspace é o que a gente sugere que você comece. Por quê? Porque aqui você vai falar sobre a realidade que hoje nós vivemos do mundo digital, as empresas que precisam se atualizar com um workforce moderno, ou seja, vocês viram hoje, vocês vão ver hoje, a gente vai fazer um webinar. Eu não tenho todo mundo aqui na mesma sala falando para o mesmo computador. Cada um está num lugar diferente, um está no cliente, outro está em casa, outro gravou um vídeo, e é assim que funciona. Então, hoje, as empresas também precisam agilizar os seus processos e elas dependem de tecnologia para isso. E muitas vezes isso está muito complicado lá nas empresas. Ele tem N funcionalidades, N ferramentas e plataformas para fazer uma coisa que ele poderia fazer de uma forma muito mais simples usando a tecnologia Workspace ONE da VM. Várias ferramentas de gestão, como eu falei. E a ideia nossa é trazer alguma coisa que seja simples para o consumidor e seguro para as empresas. Ok? Workspace ONE viabilizando o Digital Workspace. Então você controla desde a identidade do usuário, acesso a aplicações. Você proporciona aplicações móveis que podem dar a capacidade de colaboração para os seus funcionários e seus clientes. Uma plataforma para gestão de tudo, não só dos dispositivos móveis, mas do seu Windows 10. E, finalmente, o Windows como serviço. Tá? E aí entra a parte de Horizon e App Volumes. Aqui, por que é simples para o consumidor, para o negócio, para a TI? Então tem alguns pontos aqui que você pode revisar nesse documento para entender por que isso é um diferencial. Outra coisa, por que ele elimina os silos? Porque ele permite que você tenha, numa única plataforma, a gestão dos dispositivos, das aplicações e tudo dentro integrado, com segurança, com tanto móvel quanto desktop, você está tudo dentro do mesmo lugar, você se loga no portal, tudo lá é single sign-on, você pode acessar tudo. Então, assim, facilita o trabalho, facilita a experiência do usuário e facilita o trabalho de TI para a gestão desses usuários. Aqui um outro slide também que fala o que você pode proporcionar para uma empresa, tá? Usando uma solução como o Digital Workspace. Vocês vão perceber aqui, o template ele fala sobre 3 principais pilares. Tá? O Digital Workspace, que é, vamos dizer, tudo, mas aí dando ênfase sobre o portal de acesso a aplicações. O UEM, que é a parte de AirWatch. Vocês estão vendo e estão ouvindo da gente que AirWatch praticamente não se usa mais, é Workspace ONE
Unified Endpoint Management. Nós estamos liderando essa tendência e o Gartner está atualizando suas avaliações lá, o quadrante mágico, usando a mesma terminologia. O que é o Workspace ONE Unified Endpoint Management, conhecido no passado como AirWatch? Uma ferramenta líder aí há mais de 8 anos consecutivos, tanto pelo Gartner quanto pelo IDC, que evoluiu de uma solução que via o dispositivo, depois começou a ver aplicação, conteúdo, identidade, gestão de PC, e hoje é uma plataforma única para gestão de tudo. Tá? A indústria evoluiu da conectividade para a gestão de aplicações e hoje a gestão do espaço de trabalho, dos workflows. O foco agora é a experiência do usuário. Aqui é para tangibilizar o que é o Workspace ONE, você tem a imagem aqui de uma console de gestão, onde você vê todos os dispositivos, tudo que tem a ver com as aplicações que você distribui, com o conteúdo, com as configurações, restrições, etc. E ao lado os dispositivos que estão sendo gerenciados e que recebem aqui as configurações de forma simples e unificada e com gestão centralizada. Tudo isso, você tem aplicações que geram uma interface simples para os usuários e promovem também a colaboração para distribuição de conteúdo, acesso a aplicações internas de intranet, cliente de e-mail que você pode colocar políticas de data loss prevention e, finalmente, a aplicação aqui do próprio Workspace ONE. Vocês vão ver até que mudou o logo aqui agora, é como se fosse um hubzinho que você usa dentro do seu dispositivo móvel. Outra coisa, gerencie qualquer endpoint em sua empresa. ênfase aqui para gestão de PCs, porque é onde está uma grande oportunidade aí para você vender e vender mais. E, finalmente, alguns pontos. Por que comprar o Workspace ONE UEM? Líder comprovado, solução completa de Digital Workspace, solução agnóstica, você consegue integrar, inclusive, com os nossos principais concorrentes. Plataforma moderna, como a própria Microsoft está dizendo, olha, agora não é mais o System Center para gestão de Windows, agora é uma gestão moderna. Essa gestão moderna você pode fazer com o Intune da Microsoft, mas a gente consegue fazer isso de uma forma centralizada e você pode fazer gestão do seu Windows e de todo e qualquer dispositivo. E serviços educacionais, treinamentos, etc., sob medida. Para fechar, virtualização de desktops e aplicações. Então aqui a gente vê a evolução aqui da nossa solução em relação à concorrência. Hoje nós estamos como líder aqui avaliados como uma solução melhor do que os nossos principais concorrentes e ganhando espaço em termos de market share. Também aqui vários pilares aqui que você vê de gestão e que a gente endereça, cada um deles dentro da solução que a gente tem, e alguns diferenciais aqui, tanto para desktops quanto para aplicações. Estudem isso, pessoal. Aqui eu falo sobre App Volumes, que é uma solução muito interessante para você entregar aplicações de forma instantânea, rápida, para desktops virtuais e também para desktops físicos. E, para fechar, principalmente aqui eu coloquei isso, quando você vai falar sobre VDI ou virtualização, normalmente não é trivial você fazer uma POC. Por isso que é importante você fazer um assessment, dá para o usuário fazer um hands-on lab ou um acesso a um test drive portal, para que ele possa validar ali as funcionalidades e aí sim partir para uma avaliação do ambiente dele e eventualmente uma POC lá para já com tudo negociado, o que ele quer, sabendo qualificado, etc., para aí sim você fazer uma POC, que é sempre algo que gera custo para você e gera custo para o cliente. Então é importante qualificar para fazer isso no momento em que seja certeiro. E aí, depois de tudo isso, pessoal, o que a gente também sugere? Muitas vezes, às vezes você fala, putz, mas falar sobre cada uma dessas soluções, eu fico preocupado porque o cliente começa a perguntar muito e eu vou começar a ter problemas. Então, faz uma abordagem mais simples através de um whiteboard. A gente tem esse whiteboard aqui, o Kaká tem um que é bem completo, bem complexo, no sentido de
de informações, mas eu tenho um whiteboard também adaptado, muito mais simplificado, onde eu falo da experiência do usuário. Tá? Então tem um usuário aqui no meio, ele tem as suas aplicações, normalmente Windows, Web, SaaS, Mobile Cloud, e tem os seus dispositivos móveis e desktops, cada um deles normalmente nessas plataformas aí. Tá? E o que acontece é que ele usa isso muitas vezes de forma... a experiência dele é muito complicada, cada um dentro de um silo, cada problema tem que falar com times diferentes, e a experiência desse usuário começa a ficar complicada. E piora, porque ele precisa acessar documentos, tem documentos na cloud, documentos on-premise, e tudo isso se torna muito difícil, muito complicado. E isso afeta a produtividade, afeta o negócio da empresa e etc. O que a gente pensou? Se a gente proporcionasse uma gestão única, tanto da parte de mobile como desktop, num portal onde você pudesse acessar todas as suas aplicações com um single sign-on, isso causaria um impacto muito positivo no seu usuário. E que poderia acessar qualquer aplicação a partir de qualquer dispositivo. Mesmo que fosse uma aplicação Windows legada, você podia virtualizar, usando aí uma solução como Horizon, e acessar isso a partir de qualquer dispositivo. Ou mesmo os novos robustos, coletores de dados, IoT que está chegando aí, que já é uma realidade, isso tudo está dentro da mesma plataforma. Independente da linha de negócio, se é BYOD, se você está numa unidade remota, ou se precisa mobilizar os seus usuários para ter acesso fácil e simples a tudo, com segurança, você consegue isso através de uma plataforma dessa. E aí você começa a quebrar esses silos e proporcionar para esse usuário uma experiência legal. Quando você fala dessa maneira, para o cara de TI, por exemplo, o cara fala, putz, cara, eu tenho um monte de projeto aí que a gente podia encaixar tudo dentro desse negócio. Como é que eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ok, legal, vou trazer aqui um pré-vendas, um especialista aqui para demonstrar isso para você. Pode ser? Pode ser. Pronto, você já capturou ali uma grande oportunidade. Pessoal, pode escolher entre fazer uma apresentação customizada como aquela ou fazer esse whiteboard, aí você que decide, tá? Fechou a apresentação, próximos passos com o cliente e tal, muito obrigado, vamos fazer um assessment, vamos fazer uma avaliação do seu ambiente e tal, e beleza, sair com uma oportunidade de $2 milhões do cliente, ok? Bom, e agora a gente vai para o Monster Experts.